Quem a gente não consegue elogiar é a turma que está brigando por vaga na Libertadores. É o campeonato dos que não querem a Libertadores. Se a gente for olhar o que são os últimos 5 jogos dessa turma, põe na tela, por favor, os últimos 5 jogos dessa turma, vocês vão ver que o desempenho deles é de quem não quer jogar a competição do ano que vem, ou de quem não tem competência técnica. O São Paulo, que é o 6º colocado, e hoje tem vaga na fase de grupos, por causa da conquista do Flamengo e porque o Atlético Paranaense é o 5º colocado, já tem assegurada a participação na fase de grupos. Nos últimos 5 jogos, em verdinho, vitória, em vermelho, derrota, e em cinza, empate. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. O Internacional tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O Corinthians tem 1 derrota, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. O Goiás tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Bahia tem 2 empates, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota. Então, assim, ninguém está com grande desempenho nessa turma. Melhor a Goiás. O menos ruim, né? Tem 7 Nos últimos 5 jogos. É o menos ruim. Por que a gente foi até o Bahia? Agora bota a classificação do Campeonato Brasileiro para visualizar por que a gente vai até o Bahia. Porque o Bahia e o Goiás são times que poderiam estar ameaçando essa turma aí do 8º lugar. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente ver. O Flamengo joga a fase de grupos como campeão da Libertadores. O Santos, o Palmeiras, o Grêmio e o São Paulo hoje estão via Campeonato Brasileiro na fase de grupos. O Atlético Paranaense via Copa do Brasil. O Inter e o Corinthians hoje jogam o mata-mata. Eles estão ligeiramente ameaçados por Goiás e Bahia. O Goiás tem uma chance maior, porque hoje, por exemplo, ele tem confronto direto contra o Inter e ele pode ver a vantagem do Colorado diminuir para 2 pontos. Mas o desempenho deles é muito ruim, né? Nas últimas 5 rodadas mostra isso. Mas o Internacional briga com o São Paulo diretamente. Briga. Inclusive, se ele ganhar o jogo que eles têm no confronto direto, o Inter pega a posição do São Paulo. O Inter só depende dele para jogar a fase de grupos. Eles vão se enfrentar ainda, São Paulo e Inter. Cara, o desempenho não é muito distante do que eles fizeram no campeonato. É a prova da irregularidade desses times, né? Alguns deram pinta, o Corinthians vai dar uma arrancada agora, o São Paulo vai dar uma arrancada agora. Ninguém deu arrancada. O Internacional vai arrancar também. O Goiás teve um momento de entusiasmo. O Bahia também. O Bahia faz tempo, né? Mas fica... Por isso que eles não chegaram como os outros chegaram, né? A regularidade no campeonato tira o Flamengo, que vai bater o recorde de pontos, né? de desempenho dos campeonatos brasileiros, de pontos corridos. Tirando o Flamengo, o Santos e o Palmeiras, que ficaram o tempo inteiro ali. E o Grêmio, que talvez se não tivesse abandonado... Exatamente. Pudesse disputar o título com o Flamengo. Exatamente. Agora, na verdade, essa briga aí pelas últimas vagas da Libertadores, eu acho que a briga reflete 2 situações. A primeira é que tem muita vaga para a Libertadores, né? O inchaço da Libertadores, então faz com que várias equipes não mereçam e elas vão estar mesmo sem merecer, né? É o caso dessas todas aí. Essas 5 aí não merecem. São Paulo não merece, Internacional não merece, Corinthians não merece. Goiás até merecia por conta de não ter investido nada e ter feito um campeonato muito bom, né? E o Bahia não merece também. O Bahia até teve um primeiro turno bom, não merece. Agora a segunda coisa, que aí é o lado bom, a gente deve ter a próxima Libertadores ainda mais incrível, ainda mais times, quase todos os times de massa do país envolvidos na Libertadores, na próxima edição. Dessas 5 equipes aí, eu acho que a grande decepção entre as 5... É muito ruim isso. Entre as 5, a grande decepção é o São Paulo, pelo que investiu, né? O São Paulo investiu mais do que todas essas aí. O São Paulo investiu para disputar o título e está ali vivendo do conquista do Flamengo para tentar a fase de grupo, senão nem isso conseguiria. Então, assim, eu acho que é pouco... E eu vejo uma curiosidade na disputa entre Internacional e Corinthians também, porque Internacional e Corinthians eles não se prepararam na reta final para jogar a fase de grupos da Libertadores. Eles optaram por escolher um treinador que só vai assumir no ano que vem, o que aumenta a obrigação do São Paulo. Corinthians e Inter estão jogando com técnicos interinos, tipo tapa-buraco.
até terem os técnicos principais na próxima temporada. O São Paulo não, em tese, o São Paulo já trocou o técnico, já tem o técnico, eu não sei se vai ficar, mas teria o técnico para o ano que vem. Vai trocar de novo? Eu acho que sim, mas eu acho que, seguindo nessa toada, a minha avaliação do São Paulo é a seguinte: terminar na fase entre os times que vão jogar a fase de grupos da Libertadores é obrigação, tanto para o clube quanto para o Fernando Diniz. Que, convenhamos, ficar entre os 6, se o Fernando Diniz, em 4 rodadas, não consegue classificar o time para a fase de grupos, você está fora. Está fora automaticamente, não preciso nem eu falar. Mas você não acha que isso é repetir os erros que o São Paulo vem cometendo nos últimos tempos? Eu acho o seguinte... Ficar trocando de técnico a cada 20 jogos? Essa é uma maneira de ver. A outra é a hora de você escolher o seu técnico. O São Paulo faz, nessa temporada, exatamente o mesmo movimento da temporada passada. Chega no meio do Brasileiro, putz, não vai dar. Vamos para uma solução que possa revolucionar, fazer o time jogar futebol. Foi a mesma ideia da troca do Aguirre pelo Jardine, foi a do Cuca pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz, em relação ao Jardine, tem o mesmo conceito de futebol e, igualmente, parece não estar preparado para esse momento do São Paulo. Foi o mesmo momento. O que aconteceu? O São Paulo insistiu com o Jardine para jogar para a Libertadores e, convenhamos, insistiu errado. Não adianta. Se você perceber que você errou até para começar uma temporada, você troca. Essa é a situação. Para começar uma temporada, você troca. O São Paulo insistiu no Jardine. Morreu na pré-Libertadores, tchau, Jardine.